Muito bem, Débora. É possível você se apresentar, abrindo o seu vídeo um pouquinho, fazer uma breve apresentação de quem é a Débora? Débora, ainda está baixo. Você consegue aumentar um pouquinho mais? Não entendi. Repete de novo. Tá, então nós vamos fazer o negócio. Você vai deixar a sua apresentação para a próxima aula, tá? Mesmo que seja no celular, a gente pega, você entra um pouquinho na aula e faz uma breve apresentação, ok? Então seja muito bem-vinda. Hoje é seu primeiro dia, né? Tá, então, eu sou o professor Marcelo Garcês e estou na Unimes, ministrando nas aulas de Logística, Comércio Exterior e Administração desde 2011. Sou egresso da Unimes, eu fiz a faculdade de administração na Unimes de 2001 a 2004. E estamos juntos aí com vocês para poder passar o máximo de conhecimento possível para vocês adquirirem esse conhecimento e transformá-lo em aprendizagem. O que é transformar em aprendizagem? É botar em prática, Débora. Ok? Botar em prática. Então, a gente vai fazer alguns exercícios durante as nossas aulas, e eu estou vendo que os outros professores também estão passando bastante exercício, né? Essa é a realidade nossa, a gente está um pouco à distância, provavelmente na segunda quinzena de setembro a gente vai se aproximar um pouco novamente, pelo menos uma ou duas vezes por mês a gente vai estar junto, mas até lá a gente vai continuar dessa forma, né? Online e depois híbrido, até que tudo melhore, tudo seja um pouquinho mais controlado, tá? Por quê? Porque esse vírus, o vírus da Covid, como os outros vírus da gripe, eles dificilmente vão morrer, né? Eles vão se extinguir. O que a gente vai ter que fazer são formas de nos adaptarmos e conviver com eles, que é o que a gente faz com o vírus da gripe. Muita gente toma a vacina da gripe e outras não tomam, mas depende de cada um, depende do organismo, depende da prevenção que a pessoa faz durante a sua vida para poder ficar com uma imunidade alta. Então, por exemplo, eu fiquei 4 ou 5 anos sem ter gripe e agora, no mês passado, eu tive uma gripezinha. Muito fraca, mas eu tive uma gripezinha. Então, são circunstâncias. Então, a Covid vai ser a mesma coisa. O problema é que a gripe é uma coisa, te afeta de uma coisa, de uma forma, e a Covid pode te afetar de outra, completamente diferente, até deixando sequelas. Bom, com quem que eu não falei? Boa noite, Giovanni. Boa noite, Igor. Ô, Igor, tá de volta aí, Igor. Boa noite, professor. O que houve, Igor? Você faltou nas duas últimas aulas. O que houve? Tá corrido para mim no trabalho, hoje deu tempo de chegar, ainda na primeira aula eu cheguei um pouco atrasado, mas Não tem vou me problema, recuperar. pode entrar, Igor, sem problema nenhum, tá? Pequena mudança para vocês, né? Eu já mandei ontem, né? O informando a Mônica também. A gente teve uma pequena alteração de aulas, né? A minha segunda aula de quarta-feira passou para a segunda aula de sexta-feira, atendendo um pedido do professor Denilson. Então, o Denilson mudou as aulas dele da segunda horário de sexta para o segundo horário de quarta. Então, eu gostaria aqui de ver com vocês, eu vou fechar com a Mônica também, de a gente mudar o horário da aula de análise e gestão de risco, que era na quarta, mudou para sexta. Eu queria ver com vocês se a gente podia fazer essa aula, análise e gestão de risco, na segunda-feira, no primeiro horário, e fazer gestão de operações no segundo horário de quinta e no segundo horário de sexta. Pode ser? Por mim, sem problema. Por mim, Tudo bem. Tá. Aí se vocês vão pensar, poxa, professor, mas é a mesma coisa, né? São 1h40 em cada dia. Eu sei, normalmente é assim. Mas vejam só, vou falar um negocinho para vocês.
por incrível que pareça, o primeiro horário é sempre mais produtivo. Em termos de chegada, de saída, da compreensão, é engraçado, né? Então, como a gente só tem uma aula de análise e gestão de risco por semana, colocando ela na segunda-feira, eu acho que a gente vai tirar mais proveito. Como a gente tem 2 aulas de gestão de operações, a gente encaixa, né? Tem os horários, a gente consegue encaixar esses conteúdos, tá? Mas isso eu só vou mudar na semana que vem, tá? Amanhã, o segundo horário vai ser de análise e gestão de risco, ok? Certo? Na semana que vem, então, na segunda-feira, análise e gestão de risco vai ser no primeiro horário, depois, quinta-feira no segundo horário e sexta-feira no segundo horário, gestão de operações. Aí eu vou conversar isso com a Mônica, está falando dessa possibilidade, eu acho que ela não vai ter nada contra. Alguma dúvida até aqui, turma? Então, Débora e Pamela. Pamela, você já veio na segunda-feira, certo? Certo. E você acabou entendendo o que a gente falou quando fez o exercício da pizzaria? Sobre os ingredientes e tudo mais. Na realidade, a ideia, Pamela, não é focar em ingredientes, mas é focar a operação. A operação de quê? A operação é produção de pizza. Para produzir pizza, eu tenho que ter matéria-prima e insumo. Eu tenho que ter uma pessoa que faça e eu tenho que ter a embalagem para deixar o produto pronto, ok? Então, Débora, o que a gente fez na última aula? Na aula da semana passada, a gente apresentou a disciplina, apresentou o plano de ensino, apresentou a forma de avaliação, ok? E a forma como a gente vai dar o conteúdo das aulas, ok, Débora? Ok, Pamela? A gente fez uma breve apresentação, cada um, né, se apresentou aí, mostrou o que quer, o que vai fazer, de onde veio, para onde vai. E isso depois eu converso com vocês quando vocês estiverem com o microfone melhor, principalmente a Débora. E aí a gente entrou na nossa aula, que é gestão de operações e abastecimento. E o que é operação? Então, eu comecei com uma coisa bem simples, tá? Então, eu só estou revisando para a Débora e para a Pamela, ok, turma? Vou começar aqui a dividir com vocês, então, o meu slide. Estão vendo aí o slide? Sim. Ok, Pamela. Então, a gente fez um exercício, olha só, com base nisso aqui. A nossa disciplina é gestão da produção e abastecimento, ou gestão de operações e abastecimento. O nome oficial é produção, mas produção é uma operação, tá? Produção é algo que a gente faz para atender alguma necessidade. Então, a gente pode produzir produto ou pode produzir serviço. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aí. Mas o primeiro quadro nosso, e que a gente vai usar ele bastante nas nossas aulas, é esse aqui, ó. O que é produção? Produção é uma área de processamento, uma área de operação, uma área de execução, ok? Onde eu executo uma tarefa com base nas minhas entradas. E o que são essas entradas? São as matérias-primas que eu preciso para o meu processamento e os meus insumos que eu preciso para o meu processamento. E, através do meu processamento, eu tenho saídas. Dessas saídas, eu posso pegar o feedback, o retorno de quem usa essa saída, de quem consome essa saída, para melhorar as minhas entradas e melhorar o meu processo. Nessa área de processo, eu tenho 2 palavras mágicas, que é a eficiência, que é a forma como fazer. Então, quando eu quero me tornar eficiente, eu tenho que fazer da melhor forma. E o que é fazer da melhor forma? É seguir padrões, seguir procedimentos, seguir orientações. E eu tenho uma outra palavra chamada eficácia. A eficácia é o resultado. E o que é o resultado? É aquilo que eu produzo.
Então, se eu produzo um produto, aqui vai ter um produto. E qual é a eficácia? É esse produto pronto. Se eu produzo um serviço, qual é a eficácia? É o serviço pronto. Ah, professor, dá um exemplo. Então, vamos falar do dentista. O dentista vai arrancar um dente. Vamos pegar o exemplo de arrancar o dente. Então, ele tem o processamento, que a pessoa senta na cadeira do dentista e o dentista vai arrancar o dente. Do que esse dentista precisa? Certo? Então, ele precisa de entradas. Quais são as entradas? Para arrancar um dente, ele precisa primeiro da cadeira. A cadeira, ela faz parte do processo, mas ela não está diretamente envolvida no processo de arrancar o dente. Ela está envolvida no processo do dentista, então ela é um insumo. A cadeira preparada corretamente, com aquela mangueirinha de jogar água, todos os materiais prontos, aquele de arrancar o dente, tudo aquilo pronto para fazer a extração do dente. E aí eu tenho que ter anestesia. A anestesia, como ela vai dentro da boca, então ela vai dentro, né, junto do dente, ela passa a ser uma matéria-prima para arrancar o dente. Ela está envolvida diretamente. Então não vai ter nenhum maluco que vai arrancar o dente sem anestesia. Ok? E aí, depois que eu arrancar o dente, eu vou ter que suturar, né? Ou suturar ou costurar, né? Normalmente a gente dá uns pontinhos ali. Então, aquela linha que vai ali dentro também faz parte da matéria-prima. Todo o resto é insumo, faz parte do processo, do processamento, né? Do serviço do dentista. E a saída, o que a pessoa tem? Na realidade, ela tem agora uma ausência de um dente. Como é que eu faço isso? Eu vou medir isso através do feedback, para ver se tudo que o dentista está usando é bom. Vou medir isso através da eficiência, se o que o dentista fez foi o melhor processo. E vou medir através da eficácia, se a pessoa que foi lá extrair um dente teve um dente extraído. Ok, turma? E aí, o que a gente fez? Para fazer um exercício legal, bacana, a gente pediu para que vocês estudassem no final de semana um processo que eu adoro, né? Todo mundo adora o resultado que é a pizza. Então, é um processo simples que a gente fez, então, o nosso exercício de análise e produção de pizza. E o que eu pedi para a turma fazer? Defina como seriam os inputs, ou seja, como seriam as entradas, ok? E o que são as entradas? Matéria-prima e insumo. Tá? A matéria-prima é aquilo que vai diretamente se transformar no produto. E os insumos, aquilo que ajuda a matéria-prima a se transformar no produto. E os outputs desse processo. Então, qual é o output desse processo? É a pizza pronta dentro da embalagem. Agora, em função de sua produção, eu pedi para vocês custearem e precificarem o seu processo. O pessoal achou complicado, porque realmente não é fácil, né? Até alguém comentou aí que tem alguém que faz doce, né? Quem é que falou que a mãe e a irmã faz doce? Me lembra aí? Alô? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Nossa, eu não lembro disso. Não foi alguém nessa sala que comentou? Acho que foi a Tati, professor. A Tatiane. Foi a Tatiane, né? Legal. Então, Tati, você está aí, Tati? Ou foi tomar um café? Acho que a Tati foi tomar um café ou foi no banheiro. Então, vamos lá. Então, não é fácil, né, fazer essa precificação. Por quê? Porque eu tenho que ter, como o pessoal falou, poxa, professor, mas como é que eu sei que uma quantidade exata de massa, né, de farinha, faz uma massa de uma pizza? Isso não é fácil, isso a gente vai ver conforme a gente for ver as ferramentas da gestão da produção. Ok? Então, Pamela e Débora, foi isso que a gente fez, tá? Então, a gente estudou um pouquinho quais são os conceitos da produção, insumo, insumo que na realidade é entrada, saída que é o produto, eficácia, eficiência e feedback. Ok? Vamos lá. Aí a gente falou na última aula que a composição do preço se dá dessa forma. A gente vai estudar um pouquinho mais. Preço é igual custo mais lucro. E o que é o custo? É tudo aquilo que eu gasto
com a minha empresa operando ou não operando. Então, eu tenho o custo fixo e o custo variável, e eu quero ter o lucro. E o que é o preço, então? É igual ao valor que o cliente está disposto a pagar. Não adianta eu jogar um valor alto se a minha clientela não tem dinheiro para pagar. E não adianta eu jogar um valor baixo se minha clientela está disposta a pagar mais caro e vai achar que meu produto não tem qualidade. Então, esse custo é composto do custo fixo mais o custo variável. E o que é o lucro? É o retorno de capital que eu quero daquilo que eu investi, certo? Daquele dinheiro que eu investi no meu negócio, mais os futuros investimentos que eu vou fazer na minha empresa e mais o lucro efetivo, ou seja, aquilo que eu quero ter na minha mão. Turma, uma coisa que eu não falei na primeira aula, quando a gente fala da nossa filosofia, do nosso filosofando, é que no processo de aprendizagem, eu gostaria de deixar isso claro aqui para vocês, tá? Se vocês tiverem dúvida, me pergunte. No processo de aprendizagem, você, além da competência que você vai adquirir, ou seja, dos conhecimentos, da habilidade é a prática, é fazer, fazer, fazer até chegar à melhor forma de fazer. Não vamos falar aqui em perfeição, porque perfeição é uma palavra muito assim distante, né? Perfeito. O que é perfeito? Perfeito é uma percepção. Então, da melhor forma de fazer. Então, qual é a melhor forma de fazer? Então, se a gente não sabe, procura o tal benchmark. Qual é a melhor forma de fazer alguma coisa? Então, qual é a melhor forma de fazer canoagem? Canoagem? Qual é o do rapaz que ganhou a medalha de ouro? Foi canoagem ou caiaque? Me ajudem aí. Não sei se foi o Camil ou o Semil que ele ganhou. Mas, por exemplo... Lembro. Oi? Não, falei que eu não lembro. Tá, então, mas qual é a melhor pessoa para fazer esse Camil? Vamos supor que ele ganhou no caiaque, tá? É pegar o que ele faz, então, de treinamento e o que ele faz no dia da prova. Então, como é que eu sei que eu estou hábil o suficiente? Então, eu vou me espelhar em alguém. Ah, mas professor, ele está longe. Poxa, ele é top do top. Então, eu vou me espelhar num top local. Ok, você pode se espelhar num top regional, num top estadual, num top nacional. Ele é top de Olimpíada. Fica até difícil, né? Então, eu só vou saber se eu estou bem em termos de habilidade quando eu me comparo com alguém. Posso comparar com benchmarking, que é a melhor marca, ou com outras marcas. E a atitude. Nesse aprendizado, né, nós vamos brincar com a competência, que é o conhecimento, habilidade e atitude. A atitude é a vontade de fazer. E aí eu fiquei muito surpreso na segunda-feira que todos fizeram. E isso mostrou que vocês têm atitude. Atitude é a vontade de fazer, é aquilo que está dentro de vocês e move vocês para fazer alguma coisa. Tá? Então, isso chama-se atitude. Quando o pessoal fala, principalmente no futebol, está faltando atitude para os jogadores, está faltando vontade de fazer. Certo? E é isso que a gente vai passar para vocês. Por que é importante isso? Olha só. Nesse caso, né, desse aprendizado, você vai adquirir competência necessária para sair do ser generalista, ou seja, quando a gente entra na faculdade, a gente acabou de sair, por exemplo, de um ensino médio, onde a gente aprendeu as diversas áreas, ou seja, das diversas áreas a gente aprendeu um pouquinho. E agora a gente entrou na faculdade para sair do ser generalista, geral, daquilo que é um pouco de cada coisa, para ser um especialista. E o que vocês vão ser, então, quando vocês se formarem no curso superior de tecnologia em logística? Então, vocês vão ser um especialista em logística. Mas, professor, o que é logística? Então, logística é um ramo, é um braço, é uma parte da administração que cuida da movimentação de pessoas e cargas do ponto A para o ponto B no menor prazo, no menor custo e atendendo às necessidades do cliente. Poxa, professor, mas aí tem muita coisa. Tem.
mas você vai ser um especialista em logística. Agora, para que eu seja uma autoridade, eu preciso escolher um desses ramos que a logística tem e me especializar de novo. Ou seja, eu quero aqui, nesse caso, ser um especialista de uma área da logística, não só da logística. Ao ser um especialista de uma área da logística, eu posso ser considerado uma autoridade. Quando eu sou especialista de todas as áreas da logística, eu posso me considerar uma celebridade. Ô, professor, parece que você está falando do Instagram. É, exatamente. O Instagram reflete isso aqui. A pessoa, quando começa a postar coisas no Instagram, muita gente não tem a menor ideia do que está postando. Então, quando ela posta situações diversas, variadas, em seus diversos momentos, ela está sendo um generalista. E as pessoas acompanham os generalistas, principalmente aquelas pessoas que são mais próximas. Ok? Então, eu estou mais ou menos vendendo a minha imagem, de certa forma, vendendo a minha imagem, como uma pessoa generalista. Então, eu não tenho lá uma habilidade, uma competência desenvolvida para um setor. A partir do momento em que eu começo a postar coisas que têm a ver com o meu dia a dia, mas também com a logística, e eu mostro que eu sei um pouco mais sobre a logística, eu passo a ser um especialista. E, de certa forma, muitas pessoas acabam vendo isso como um resultado de um avanço, de uma competência através de conhecimento, habilidade e atitude. Quando ela começa a postar algo sobre administração de materiais de tal forma que ela conhece tudo, ela começa a ficar uma autoridade na administração de materiais. Depois ela passa a ser uma autoridade na logística interna e depois uma autoridade na logística de distribuição. Aí a pessoa começa a vê-la, né, como uma celebridade. Isso acontece também nas redes sociais. E é assim que a gente acaba divulgando aquilo que a gente tem como projeto base. Por isso que eu falei, vocês são bastante jovens, né? A gente viu isso na nossa penúltima aula. Vocês são bastante jovens. Débora, quantos anos você tem, Débora? Pode pôr O no microfone chat. dela tá ruim. Tá, Ela tá escrevendo no chat. pode pôr no chat, Débora. Pamela, quantos anos você tem, Pamela? Débora tem 19. 27. Pamela tem 19. Então, a média de vocês, eu acho que não passa de 20. Então, vocês são muito jovens e têm muita coisa o que aprender para depois vocês começarem a traduzir esse aprendizado em competência para começar a vender trabalho. Porque, no fundo, vocês estão fazendo faculdade para quê? Ah, professor, estou fazendo faculdade porque eu adoro logística, eu quero ser um expert em logística. Mas, na contrapartida disso, você está fazendo uma faculdade para poder ter uma melhoria no emprego atual ou para ter um emprego melhor. Certo? É para isso que a gente faz. E na troca dessa melhoria do emprego melhor ou de um emprego, na melhoria no mesmo emprego ou num emprego melhor, em troca disso você quer o quê? Uma remuneração condizente com aquilo, né? Então você estuda para melhorar a sua profissão dentro da sua empresa ou para arrumar um emprego melhor. E na contrapartida de ter um emprego, eu estou trocando a minha mão de obra por remuneração, por salário, certo? E isso, às vezes, a gente fica meio que na nossa zona de conforto, que eu falei para vocês. Eu estou numa zona de conforto, estou lá ganhando R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500, e às vezes eu começo a ficar satisfeito com aquilo. E aí a pergunta para vocês é: qual é o propósito de vocês? Qual é o objetivo de vocês? O que vocês querem da vida de vocês? Então, por isso que eu estou falando, vocês têm uma longa jornada pela frente. Comecem a pensar em quais são os seus objetivos, quais são os seus propósitos, qual é o propósito, né, que é aquele mais longo, mas quais são os seus objetivos, e para esses objetivos você planejar através das metas de vocês.
Vamos lá. Professor, mas para que você está falando isso? Olha só, para você se tornar um perito. Perito é aquela pessoa que é consultada na maioria das situações aonde ele já foi um generalista, ok? Hoje ele pode ser um especialista, uma autoridade ou uma celebridade. E aí ele vira um perito. Certo? Vocês já ouviram falar em perito do INSS, que é aquele médico que analisa a pessoa para ver se ela tem condições de ser afastada ou retornar ao trabalho. E essas pessoas se acham deuses, né? Nem sei, são só médicos. Médicos que avaliam, mas quando vai falar de perito, juiz é outro, né? Juiz se acha um deus, né? Pô, é um ser humano qualquer que estudou, saiu do generalista, foi um especialista, autoridade, às vezes é uma celebridade ou não. É incrível, né? Por incrível que pareça, quando a gente vê lá as coisas do Supremo, dos votos, normalmente tem 7-6. Caramba, se a coisa é tão clara, por que não dá 13-0? Né? Por que dá 7-6? Porque mesmo dentro da autoridade ou da celebridade, eles interpretam as coisas de forma diferente. E aí, quando é que você se torna um perito, turma? Olha só, de novo, falando aqui para vocês que são jovens, né? Quando é que eu me torno um perito? Para isso, turma, eu preciso, olha só, para ser um perito 1, aquele cara generalista, eu preciso de mais ou menos 1000 horas de estudo em algo. Especialista, tá? Não generalista, desculpa, o especialista. Para ser um perito 1, um especialista, eu preciso 1000 horas. E essas 1000 horas, alguns matemáticos supõem que se você se dedicar 5 meses, você consegue fazer essas 1000 horas. Ou seja, 200 horas por mês. 200 horas por mês. Quanto dá por dia, turma? 200 horas por mês, quanto dá por dia? Alguém faz a conta aí para mim? Sim. Não tem como. Como Ah, por assim? dia. No mês. 200 dividido por 30. 6 Sei. horas e 66 minutos. 66. 6,66, ou seja, quase 7 horas. Vocês acham que uma pessoa que estuda, por exemplo, para entrar na faculdade de medicina, estuda isso? Estuda às vezes mais. Então, mas professor, eu quero me tornar um perito, mas quero colocar isso aqui 1000 horas em 10 meses. Legal! Então, você faz o seu planejamento, você faz o seu cronograma, mas é importante começar. É por isso que eu estou instigando vocês aqui dentro daquela ideia da filosofia, é o que você quer. Né? Então, quem já está no 4º semestre agora, né, que são os 4 que vão se formar, o que você vai fazer daqui para frente? Qual é o próximo passo? Eu quero me tornar um especialista. Né? Hoje, de certa forma, eu sou um especialista em logística, mas se eu falar das várias áreas da logística, você é um generalista. Né? Você conhece um pouquinho de cada área da logística. Você saiu da generalidade que era do ensino médio, tá? Que aí estudava física, química, biologia, matemática, língua portuguesa, estudava um monte de coisa. Agora você já escolheu logística. Agora, dentro das áreas da logística, qual que você vai escolher? É sempre bom eu ter uma pós-graduação, fazer alguma coisa, ou mesmo fazer uma imersão sozinho, não tem problema. Hoje a gente consegue, tem N empresas que têm N tipo de cursos gratuitos. Então, por exemplo, vou falar para você, adoro o Sebrae. O Sebrae tem de tudo, turma. Né? Tem de tudo, tem coisas pagas também, mas tem coisas free. Tem a 49 Education, tem a Star C, tem N empresas hoje no mercado que tem principalmente blogs, turma. Tanto blog hoje que tem de conhecimento. Por exemplo, no semestre passado, eu estava dando aula para o Comex, e a minha aula do Comex era gestão de operação. Gestão de operação. Operação de quê? De terminais. E aí eu peguei, tem na Record, a Record aqui do Litoral fez até uma dica para vocês, fez filmezinhos de 3-4 minutos no máximo, falando de todas as profissões que tem dentro de um terminal. É logística. Então, eu estou falando de logística da entrada, né, do caminhão entrando na portaria,
Estou falando da logística interna, da movimentação do caminhão, da movimentação das máquinas para movimentar os containers e posicionar. E estou falando da saída do container. Todas essas profissões, a Record fez um mini-filmes falando sobre essas profissões. Então, vocês têm hoje muitas e muitas ferramentas para procurar e fazer de forma grátis, free, né, para que vocês possam se tornar um perito 1, ou seja, um expert em alguma coisa localmente. O que é localmente? É no bairro de vocês, na empresa de vocês, no grupo de vocês em que vocês fazem parte. Aí você quer se tornar um perito número 2, você tem que fazer 2.000 horas daquilo. 10 meses, você pode pôr 20 meses, mas quanto mais tempo você coloca, mais longe vai ficar o alcance. Aí você pode se tornar um perito da cidade. Uma empresa pode te chamar aqui da cidade, a prefeitura de uma cidade pode te chamar para resolver um problema. Aí, para você ser um perito 3, são 3.000 horas, continuando 200 horas por mês, 15 meses. Você passa a ter capacitação, você passa a ser um perito do Estado. Imagine você ser consultado por uma prefeitura, por qualquer tipo de prefeitura, por qualquer tipo de empresa, pelo governo estadual. Depois você vai ser o perito número 4, você precisa estudar 4.000 horas, a 200 horas por mês, 20 meses. Você passa a ser o perito de uma região, região sul, região sudeste, centro-oeste, depende daquilo que você escolher para estudar. E para você ser um perito nacional, você precisa ter 5.000 horas, ou seja, 200 horas por mês, 25 meses, você passa a ser um perito reconhecido nacionalmente. É difícil, turma? É. Assim, não é impossível, é difícil, é complicado. O nosso dia a dia, né? Quem foi que falou? O Igor. O Igor falou... Peraí. Desculpa, turma. O Igor falou que está difícil, né? É complicado o nosso dia a dia, o trabalho, às vezes você tem que faltar aula. Eu não estou dizendo que você... Olha, vou deixar de estudar, ou deixar de trabalhar para estudar. Não, a não ser que você possa fazer isso. Mas se você não pode hoje o emprego está na frente. Sinceramente, hoje o emprego está na frente. Aí você vê o estudo hoje como uma segunda meta daquilo que eu preciso. Eu preciso estar empregado hoje, né? Em função da condição do país. Mas é possível você ter uma situação em que te gere uma renda extra, além do emprego que você tem. De tal forma que essa renda extra possa ir crescendo, crescendo, até que ela é maior do que a do emprego. Aí você pode largar o emprego e dedicar mais horas para aquilo que você se tornou aqui dentro da habilidade que você teve de ser um perito 1, 2, 3 ou 4. Isso aqui é para vocês, tá, turma? Para vocês que são jovens, começar agora. Lembrando vocês, eu falei para vocês que de 85 a 2001 eu fiquei numa zona de conforto muito grande e que nesses 15, 16 anos eu não fiz nada, turma. Nada para evoluir, para sair do perito 1. Lógico, internamente, dentro da empresa, eu evoluí os cargos que tinha que fazer. Mas fora da empresa eu não me preparei para nada. Eu estava super preparado para qualquer coisa dentro da empresa. Aliás, fiz diversos projetos dentro da empresa, mas fora da empresa eu não fiz nada. E aí, em 2001, foi que eu comecei a fazer a faculdade. De 2001 para cá, eu já fiz a faculdade, 3 faculdades, 2 pós-graduação e um mestrado. Além de tantos outros cursos que eu já fiz, principalmente quando eu aposentei de 2017 para cá. Bom, continuando. Tempo de perícia, turma, gera uma sorte. Olha só, tempo de perícia gera uma sorte. A ideia é que você estude, não somente para conseguir um bom emprego ou para subir os degraus dos cargos, mas sim para, dentro das oportunidades, pensar em gerar renda e riqueza. Ok, turma? Por que eu falo que tempo de perícia dá uma sorte? Olha só, porque o meu conceito de sorte, eu gosto de falar isso, e coloquei isso na abertura da segunda-feira passada, sorte é uma questão de estar no lugar certo, na hora certa e preparado. E o que é preparado? É ser o perito que eu estou falando para vocês, é estudar. Estudar para aquilo que eu coloquei como meta, objetivo, propósito.
Mas, professor, como é que eu escolho isso? Não é fácil também, turma. Eu vou escolher o que hoje? Né? Dentro daquela linha que eu falei para vocês, na aula de abertura, por mais que a gente fale das profissões do futuro, das fintech, edutech, né? Dos Microsoft da vida, dos Uber, tudo isso aí nada mais é do que uma plataforma que junta pessoas. Então, o que é o Uber? Junta o cara que tem um carro com o cara que tem a necessidade de um transporte. O Uber veio, mas quantos Uber vão ter? Não sei. Podem ter quantos Uber for necessário. Mas o carro com transporte, o carro e o motorista e a pessoa, o passageiro, vai ter que existir. De alguma forma, essas pessoas vão existir. Então, enquanto não tiver dentro de casa as pessoas que tenham as suas pequenas fábricas dos alimentos, né, ou suas pequenas impressoras 3D com os seus filamentos adequados que processem a coisa e eu não precise mais comprar, as coisas vão continuar existindo. Então, os administradores, nós vamos continuar precisando, porque as empresas vão existir. Fintech, EduTech, né, Foodtech, todas elas são empresas, a gente precisa de administradores. Para que eu faça a entrega dos produtos, eu preciso da logística. Para que eu continue comprando conhecimento técnico lá fora, eu vou precisar do comércio exterior. E para que essas empresas continuem operando, eu vou precisar dos contadores. Foi isso que eu falei na nossa reunião, na nossa abertura, que a gente vai continuar precisando dos administradores, do pessoal de logística, de comércio e de contábeis. O que a gente vai ter que avaliar é como a tecnologia vai influenciar tudo isso. Certo? O movimento das pessoas e das cargas, o movimento, né, dos alimentos, né, que é considerado uma carga nesse caso. Como é que isso vai alterar? Então, é isso que a gente tem que estar preparado também. Não é, vou falar para vocês, não é só estudar o básico, é o que está acontecendo aí por fora. Então, o importante é vocês participarem de grupos, né, grupos de estudo, entrar em grupos de comércio exterior, em grupos de logística, que estão muito ligados, né, um ao outro, para que a gente entenda o que está acontecendo no mercado, né, para a gente veja o que a tecnologia está impactando. É lógico que se a gente for falar em tecnologia num caminhão, a única coisa que vai mudar é tirar o motorista, né? Porque o caminhão vai continuar existindo, a não ser que a gente faça a esteira rolante, coloque o produto aqui e a esteira rolante leve lá para outro lugar. Mas até então, até que isso aconteça, né, essa movimentação de carga dessa forma, ou através da tecnologia da impressora 3D com seus filamentos, isso vai continuar existindo, motorista, navio, todas essas operações vão continuar existindo. Bom, e como gerar renda e riqueza? Nascendo em berço esplêndido? Então, né, a gente sabe que a gente não deu essa sorte. Casando com uma pessoa rica? Bom, eu não dei essa sorte, vocês ainda podem dar, porque vocês não a maioria não casou ainda, né? Ganhando na loteria, há essa chance, né? Mínima 1,50 bilhões, 1,50 bilhões? Caramba, agora eu acho que eu errei. 1,50 milhões? Não sei, eu acho que é 1,50 bilhões uma loteria da Mega. Trabalhando muito, né? Às vezes a gente trabalha muito e não vai gerar renda e riqueza, não. Vai gerar canseira, cansaço mesmo. Então, eu tenho uma dica aqui para vocês, né? Opa, amando problemas, pesquisando, analisando suas causas dos problemas, né? Desenvolvendo soluções possíveis, viáveis e as melhores, transformando essas soluções em oportunidades e essas oportunidades em negócios. E onde estão os problemas? Né? No nosso caso, da gestão de risco, que a gente vai falar, uma enorme parte desses problemas estão nos acidentes. No nosso caso, da gestão da produção, né? Onde estão os problemas? Estão na própria produção. Então, quando a gente fala em produção, a gente está falando em melhor forma de produzir. Quando a gente fala em melhor forma de produzir, a gente está falando de qualidade, de redução de custo. Então, aí estão os problemas, qualidade e redução de custo. Quando a gente fala em produção também, o que 7 bilhões de pessoas no mundo fazem? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje já é quase 8 bilhões, tá?
Mas vamos pensar aqui em 7 bilhões. Aí depois a gente faz a proporcionalidade. Veio da Founders and Founders, ou Funders and Founders, tá? Esse gráfico aqui, tá? É CIA do governo, censo do governo e consulte GEM, uma organização. Então, só para ter uma ideia. Estão me ouvindo, turma? Deixa eu perguntar aí. Estão me ouvindo ainda? Sim, professor. Legal. Então, essas 7 bilhões de pessoas, vamos pensar que a gente é 7 bilhões. Hoje a gente é um pouquinho mais, tá? 1 bilhão e 900 milhões de pessoas, ou seja, quase 2 bilhões, são crianças entre 0 e 15 anos. Caramba, turma, olha só. Essas crianças vão crescer, mas hoje elas são crianças. Elas têm necessidades? Têm. Como é que elas estão sendo atendidas? E quando elas crescerem, por exemplo, esses 2 bilhões de pessoas vão ser os futuros empreendedores, os futuros estudantes de graduação, pós-graduação e os futuros trabalhadores. Aonde eles vão trabalhar? 2 bilhões de pessoas. 1,7 bilhão de pessoas trabalha hoje nos serviços. Serviço, tá? Então, se a gente pensar em serviço, é um banco, é o comércio, é o supermercado, tudo é o serviço, tá? 1,4 bilhão de pessoas trabalham na agricultura, na produção de alimento. Muitos desses alimentos vão através dos serviços para o supermercado, que é um serviço. O supermercado é um serviço. Aqui é agricultura. 800 milhões de pessoas trabalham, né? Os empregos delas são trabalhos industriais, trabalham na indústria, ou seja, na transformação, na produção, transformando matéria-prima em produto final. Na teoria, né, eu pensei que isso aqui fosse maior. Olha só, mas em função da capacidade da absorção da tecnologia nas empresas, tirando mão de obra braçal por mão de obra robótica, já se diminuiu bastante. 800 bilhões contra 800 milhões contra 1,4 bilhão na agricultura e contra 1,7 bilhão em serviço. Ou seja, esse número, se a gente pegar uma estatística, provavelmente ele vem diminuindo. 577 milhões são mais velhos do que 64 anos, né? Então, nós temos uma população que não é tão grande assim, se a gente pensar que são mais velhos do que 64. 577 bilhões dá uns 8% da população, milhões, né? 8%. 430 milhões são unemployed, ou seja, são com empregos informais. E 400 milhões são empreendedores, ou seja, um pouquinho mais de 5% são empreendedores. Se a gente pegar uma proporcionalidade para 8 bilhões, não vai mudar muito. Então, como é que a gente faz? O que essas pessoas estão fazendo? Só para vocês terem uma ideia do que a gente pode fazer. Turma, a gente pode traduzir esse gráfico para os 220 milhões de habitantes que tem no Brasil. Quantos são jovens, quantos trabalham no serviço, na agricultura, em empregos industriais, são mais velhos do que 64, trabalham em empregos informais ou são empreendedores. Ok? Bom, para nós que vamos falar de logística e de gestão da produção e abastecimento, é super interessante a gente falar desse gráfico, que para a logística internacional, o que a gente faz aqui, né? Então, não sei se eu já mostrei esse gráfico para vocês. Alguém já viu esse gráfico? Esse infográfico? Acho que não, professor. Não, né? Eu nunca vi. Tá, então vamos lá. O que esse gráfico diz? Que no país A eu tenho um vendedor, no país B eu tenho um comprador, ok? Esse comprador entra em contato através de um ERP, que é um Enterprise Resource Planning, que é um planejamento de recursos da empresa que esse comprador tem, e ele fala com um vendedor. Acertou a compra do produto, esse comprador fala com o banco dele, passa o dinheiro para o banco dele, esse banco
que é do comprador, passa o dinheiro através do sistema de informação para o banco do vendedor. O banco do vendedor informa o vendedor de que o dinheiro já está depositado. E o vendedor, com essa informação, libera o produto que ele vendeu. Em função do que o comprador e o vendedor acertaram de Incoterm, já ouviram falar em Incoterm? Sim ou não, turma? Não. Guilherme, não ouviu ainda, Guilherme? Não, professor, nunca ouvi falar. Caramba, então agora vai ser difícil, hein? Eu acho que a Lara, o Vitor, a Tati e a Giovana já ouviram falar. Incoterm são modalidades do processo de comércio internacional. Ok, Guilherme? O que é modalidade? Modalidade de compra e de venda. Então, existem 11 Incoterms, que Incoterm é International Commercial Terms. Então, é o termo internacional de comércio, ok? Termo internacional de comércio. Todo mundo usa os Incoterm. Todos os países do mundo que exportam e importam usam os Incoterms. E dentro desses Incoterms eu tenho 11 categorias, em que eu tenho uma categoria em que toda a responsabilidade sobre a movimentação da carga é do vendedor, até uma em que toda a responsabilidade, segundinho, em que toda a responsabilidade da movimentação da carga é do comprador. Dentro dessas duas, existem outras 9, ok? Então, eu tenho 11 modalidades de responsabilidade sobre a movimentação da carga, entre totalmente do exportador até totalmente do importador, com outras 9 variações aqui dentro. E o que é responsabilidade? É responsabilidade sobre a movimentação da carga, sobre o transporte, sobre o seguro da carga e sobre o seguro do transporte, ok? Deu para entender? Deu para ter uma visão, Guilherme, do que é? Sim, professor. Débora, Pamela, deu para ter uma ideia do que é Incoterm? Vocês vão ver Sim, mais isso deu. daí, tá? Ok? Então, em função do Incoterm, em função da responsabilidade de cada um aqui, existem agentes que vão ajudar no processo. Agente alfandegário, tá? O transportador, a própria alfândega, o transporte internacional, a alfândega do lado de cá, o transporte interno e a alfândega interna. Então, essas entidades, eles apoiam o comprador e o vendedor no país de exportação e no país de importação, ok? E a logística é fundamental aqui quando ela tem a logística interna do país que vende, a logística interna do país que compra e a logística internacional. Ok? Isso aqui a gente faz muito. O Brasil é um baita país exportador de commodities, de alimentos, de grãos e proteínas, certo? Exporta alguma coisa técnica, alguns caminhões, tratores, aquelas geração de energia eólica, até que exporta alguma coisa em termos de tecnologia. Mas a gente importa muito tecnologia. Então, quase todos os celulares, nada é fabricado aqui no Brasil. É talvez montado aqui no Brasil, mas é fabricado lá fora. Muita coisa de moto é fabricada lá fora também. Muita coisa dos carros são fabricados lá fora. Muitas peças são fabricadas lá fora. Computador, grande parte, chip de memória, toda aquela parte mais processador, todos aqueles componentes mais complicados não são fabricados no Brasil. Então, o Brasil importa isso aí. Ok? Também a gente importa e exporta petróleo, derivados. Então, a gente tem uma situação razoável em termos de comércio internacional. Agora, se a gente for se comparar ao mundo em termos de comércio internacional, a gente não passa de 1%. O Brasil, às vezes, é considerado sétima, oitava, nona, décima, 11ª economia mundial, mas a gente não passa de
1% do comércio internacional. Olha só, 1%, né? De todos os países do mundo, por mais que a gente exporte um monte de alimento, a nossa exportação e importação, em média, não passam de 1% do total. Quem tem a maior parte, a fatia maior, né, China e Estados Unidos. E o Brasil lá com a sua merrequinha do seu 1%. E a gente aqui no Brasil acha que o comércio internacional do Brasil é fortíssimo. É razoável, né? Para nós ele é razoável, mas para o mundo ele é fraquíssimo. Perguntas, turma? Alguma pergunta? Só para vocês terem uma ideia, em termos de logística, olha só o que acontece, turma. Circulação da riqueza no mundo. Olha só, o hemisfério norte, onde estão os países da Europa, a China, a Rússia, o Japão, os Estados Unidos, o Canadá, aqui, na realidade, é até um pouco maior do que isso, né? Vem até aqui um pouquinho mais baixo. Ele representa mais do que 93% de toda a circulação de riqueza do mundo. E o hemisfério sul, que tem aí, né, também, além do Brasil, né, da América do Sul, da Austrália, Nova Zelândia, muitos países da África, ele representa menos de 0,7%. Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. Menos 0,7%, não. Menos de 7%. Enquanto que o hemisfério norte representa 93%. Principalmente por causa da posição geográfica desfavorável. O Brasil está aqui embaixo. Os Estados Unidos está aqui, ó. Os Estados Unidos, da costa leste dos Estados Unidos para a Europa, é um pulo. Da costa oeste dos Estados Unidos para a China, para o Japão, para um pedaço da Rússia aqui, é um pulo. Então, se os Estados Unidos tiverem uma boa infraestrutura de ferrovia, que tem, ele consegue jogar os produtos da costa oeste para a costa leste e os produtos da costa leste para a costa oeste muito mais rápido do que o Brasil. Porque o Brasil, a infraestrutura do Brasil é formada por rodovias. Eu tenho que pôr o produto no caminhão, o caminhão rodar vários dias, chegar no destino, para depois rodar vários dias, chegar no produtor novamente. Enquanto que isso, aqui nos Estados Unidos, o caminhão roda até chegar aos pontos da ferrovia, depois volta, e a ferrovia faz o resto. Além do que, olha só a distância entre os Estados Unidos, costa leste, até a Europa. E olha a distância do Porto de Santos, que fica aqui embaixo, para onde vem a maior parte das exportações, Porto de Santos, Paranaguá, Itajaí, para sair daqui para ir para a Europa. Olha só o caminho que ele tem que fazer, né? Baita caminho, desculpa, baita caminho que ele tem que fazer, ou para ir para a China, né? Olha só o caminho que ele tem que fazer, ou pegar algum estreito aqui, ou dar a volta aqui para chegar na China. Então, não são situações fáceis, né? A posição geográfica do Brasil é desfavorável. E aí, se eu ficar pensando, se ela é desfavorável, o que eu tenho que fazer, turma, em termos de operação? Qual é a mágica que eu tenho que fazer em termos de operação para que o Brasil seja competitivo em termos de logística? Estão comigo? Professor, talvez eu fale besteira, mas integrar os transportes, tanto quanto o rodoviário, quanto o aquaviário, dutoviário, todos eles? Muito bem, Lara. É uma das grandes alternativas que o Brasil tem, é a integração dos meios de transporte. A integração dos meios de transporte, ela auxilia a logística no que tange ao quê? De eu ter, lógico, né? Eu tenho que ter o melhor modal. E o que eu chamo de melhor modal? Olha só, eu vou tirar o share aqui, tá? Vou tirar o share aqui. Não, vou tirar não. Vou voltar aqui um pouquinho. E o que eu chamo de melhor modal? O que eu chamo de melhor modal? O modal mais eficiente, certo? Dentro de um processamento de movimentação, o que é a logística que não o processamento? De pegar uma carga, transportar essa carga até o destino final. E o que eu preciso fazer, Lara?
ter eficiência. E o que é ser eficiente? É ter a melhor qualidade possível no menor custo. E como é que eu faço isso? Se eu coloco rodovia para ligar o Brasil, só para vocês terem uma ideia, a rodovia só ganha da ferrovia até 135 quilômetros de distância. A partir de 135 quilômetros de distância, do ponto A para o ponto B, a ferrovia ganha longe da rodovia. E vocês imaginem, daqui no Rio de Janeiro dá quantos quilômetros? Uns 450 quilômetros. Vocês vão ver a Dutra não para de ter caminhão. A gente tem estrada de ferro que ligue o São Paulo ao Rio de Janeiro? Não. Então, se eu não tenho transporte entre São Paulo e Rio, que é 450 quilômetros, que eu tenho que fazer com transporte rodoviário, meu custo vai lá em cima. Já ouviram falar em progressão geométrica e progressão aritmética? Turma, progressão aritmética é quando eu somo 1 mais 1 e dá 2. Quando eu somo 2 mais 2 e dá 4. Quando eu somo 4 e 4 e dá 8. Certo? Progressão geométrica é quando eu faço 2 vezes 2, vai dar 4. Mas 4 vezes 4 é diferente de 4 mais 4. Então, geometricamente, 4 mais 4 dá 8. Não, desculpa, aritmeticamente dá 8. Geometricamente, 4 vezes 4 dá 16. Então, quando eu passo de 130 quilômetros, 135 quilômetros, o meu custo da rodovia sobe assim, ó. Tá? É como se fosse tudo elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, 8 ao quadrado, 16 ao quadrado. Então, ele sobe assim, ó. O custo é assim, dessa forma. Professor, e por que a gente continua investindo, então, em rodovia? Não sei. Não sei, não consigo te responder isso. Provavelmente porque o lobby dos montadores de caminhão é muito mais forte lá no Congresso do que outra coisa qualquer. Porque quem decide a logística de um país é o seu governo. Quem decide o que fazer com o seu país é o governo. Por exemplo, não quero comparar, né? Mas já comparando, os Estados Unidos investiu em ferrovia no século XIX, nos anos de 1800 até 1900. O Brasil, até hoje, não investiu em ferrovia. Não sei, turma, não sei o que o pessoal quer, não sei, mas é exatamente isso, Lara, a integração. Mas para eu integrar isso aí, o que eu preciso ter? Eu preciso ter a infraestrutura adequada. E qual é a infraestrutura adequada? Eu não posso ficar colocando ferrovia onde eu tenho, né, vale relevo, vale relevo, vale relevo. Eu tenho que colocar onde tem planície. Então, eu posso supor, o Brasil é cheio de planície, cheio de planalto, é cheio de hidrovia, então eu tenho que fazer essas minhas interligações, interconexões, onde eu tenho uma eficiência no processo. Onde é hidrovia, onde é ferrovia, onde é rodovia, é rodovia. Aonde é dutovia, é dutovia. Agora, quem faz isso? Lara, não sei. Turma, não sei. Isso deveria ser um projeto governamental. Eu deveria, né? Nós, povo, deveríamos eleger, né, pessoas que pensassem num projeto assim. Então, eu acho que, para quem, né, já me ouviu falar sobre política, eu não gosto de falar de política, né? Mas o único candidato que falou que priorizava a logística foi aquele candidato que morreu quando ele sofreu um acidente aqui em Santos. Eu nem lembro o nome dele, mas há 2 eleições atrás. Era Eduardo alguma coisa, eu lembro. Eduardo Campos, eu acho. Eduardo Campos, muito bem, muito bem. Vocês lembram até? Era o único, turma, que em qualquer discurso, é só vocês pegarem, qualquer plano de governo, qualquer plano, não, qualquer discurso, o plano de governo dele estava lá, a logística do Brasil. Você pode pegar os outros, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro, ninguém fala da logística, porque não há interesse. Né? Então, Eduardo Campos falava de logística. Talvez de tanto falar em logística, de mudar as consequências, aconteceu
esse acidente com ele. Tá? Não estou falando nada, não estou culpando ninguém, não, tá? Pura coincidência. Então, como é que o país, num país, Coincidência não, hein, professor? como é que um país, né, que já está localizado num hemisfério que a riqueza que roda nele é pouca e está posicionado geograficamente desfavorável, vai fazer? Tem que fazer da melhor forma. Enquanto ele não fizer da melhor forma, vai ser difícil. Por que continuam comprando do Brasil? Aliás, por que o Brasil vende? Porque o Brasil é um celeiro de alimentos. Então, não tem alimento no mundo, né, para atender todo mundo ou as necessidades desses países que compram. Então, o Brasil, por ser um país, né, produzir alimento não é tão caro, transportar alimento é caro, mas quem precisa comprar vai pagar, porque não tem, então ele paga. Então, o Brasil é um baita exportador de alimento por causa disso. Agora, se um desses países aqui, por mágica, fossem produtores de alimento, o Brasil ia simplesmente se estatelar no chão. Nunca parou para pensar em agregar valor aos seus produtos, continua vendendo commodity, né? O cara lá faz plantação de soja para vender soja em grão, mas não faz uma usina para vender óleo de soja. Não, ele vende soja em grão. E os outros países do mundo compram soja em grão e vendem óleo de soja. Os outros países do mundo compram café e vendem café solúvel. O Brasil, por que não faz café solúvel e vende? Não sei. Juro por Deus que eu não sei. Não entendo esse país. É muito difícil de entender. E a cada vez que a gente estuda um pouco mais, turma, a gente entende menos. Quanto mais conhecedor, quanto mais informação eu tenho capacidade de analisar, de refletir. Quanto menos conhecimento eu tenho, capacidade nenhuma eu tenho de analisar e de refletir. Aí eu sou um seguidor. Sou só um seguidor. Né? Por isso que no Brasil existe um monte de gente que se aproveitou, virou celebridade. Uma pessoa, né, 15 anos, 16 anos, virou celebridade. Por quê? Porque o Brasil é um país de seguidor. Qualquer celebridade que apareça, tira, né? Qualquer uma pessoa que fale alguma coisa, enche de seguidor, porque o Brasil não tem capacidade de autocrítica, né? De reflexão, de participação. Ah, isso aqui, eu vou seguir, tá cheio de seguidor. Nossa, tem umas pessoas aí que eu nem conheço, não sei nem o que faz, nunca fez nada, aliás, a não ser colocar umas bobagemzinhas na internet e tem lá milhões de seguidores. Juro por Deus, não sei. Não sei também, cara. Aliás, eu tenho uma vaga ideia de que brasileiro é ingênuo, carente e ignorante. Por ser ingênuo, carente e ignorante, tudo basta. Qualquer coisa serve. Mas vocês não. Vocês estão aqui para progredir. Vocês estão aqui para crescer. Vocês estão aqui para quem sabe liderar algumas situações em que fala, país, vamos mudar. A minha geração já foi. Já falei isso para vocês. A minha geração está aqui para, né, botar a lenha em cima de vocês para que a de vocês faça alguma coisa. Agora, se a de vocês também não fizer, vai ser difícil. Então, vamos ficar empurrando a nossa bola de neve, em vez de crescer, ela vai diminuir cada vez mais até minguar. Né? Aí vem os outros países, né? Os outros países vão conquistar a Amazônia, não tenho dúvida que os outros países vão tomar conta da Amazônia, e olhe se não vão tomar conta do Brasil. Né? É o celeiro do mundo, é o celeiro do ar, né? Então temos que tomar cuidado. Outra coisa boa aqui que eu queria falar para vocês é da posição do Brasil. Olha só, que tal se a gente pudesse, olha só, dentro da eficiência, Lara, dentro daquilo que eu falei de fazer melhor, se a gente pudesse tirar do Porto de Santos, que é aqui quase 6.000 quilômetros, e jogar para esse porto aqui de Itaqui. E começar a sair as exportações aqui do Brasil, daqui do Porto de Itaqui. Olha só, quase 6.000 quilômetros abaixo é o Porto de Santos. O Brasil tem 8.000 quilômetros de costa. Então, aqui embaixo é o Porto de Santos. Se a gente pudesse colocar o ponto de saída das exportações para o Porto de Itaqui, mudaria muito, mudaria consideravelmente. Olha só como chegaria mais fácil através do canal de Suez, né? Do canal de Suez, não, do canal do Panamá, do canal do Panamá para chegar lá na Índia, na Ásia, né? Aqui tão perto, né? O Porto de Itaqui da América Central, dos Estados Unidos e da Europa.
E aqui no Brasil, olha só, aqui, só aqui dá mais de 6 mil quilômetros. Só isso aqui. Só para ter uma ideia. Ah, professor, mas tira toda a exportação de Santos? Não, a exportação continua de alguma coisa. Mas a grande parte, aquilo que é commodities, que vem aqui, olha só, vamos falar nisso, né? Além dos 6 mil quilômetros daqui, eu tenho mais uns 2, 3 mil quilômetros dessa região do centro-oeste do Brasil para vir até o porto de Santos e Paranaguá. Se eu tirar esses 3 mil mais 6 mil, e ele só corre 3 mil aqui, ó, eu ganho consideravelmente em termos de tempo. Isso, de novo, Lara, é a eficiência. Mas como é que eu faço isso? Alguém tem que, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Enquanto o lobby não dos caminhoneiros, né? O lobby dos fabricantes de caminhão for mais forte, eu vou estar investindo em rodovia e vou estar investindo em fabricar caminhão. Isso é um problema, isso é o país que tem que resolver. De novo, a ferrovia dos Estados Unidos foram feitas em 1850, 1860, porra, 170 anos atrás. Oh, pelo amor de Deus, né? Caramba, nem para isso a gente serve, cara, para copiá-los pelo menos 30, 40 anos depois. Bom, turma, perguntas? Alguma pergunta? Não, professor. Não, né? Tranquilo, professor. Então, nós estamos falando da gestão de operação da logística, tá? Tudo isso aí que nós falamos foi gestão de operação da logística. Então, a gente tem o input e a gente tem o output, ou seja, as entradas e as saídas. E, para isso, a gente tem que ter uma eficiência para obter o melhor resultado. E, certamente, a eficácia desse processo não é boa, tá? A eficácia do processo de movimentação de carga no Brasil não é boa. Por quê? Porque a gente gasta muito. Conforme eu falei para vocês, a partir de 130, 135 quilômetros em que eu não uso a ferrovia e uso rodovia, o meu custo é exponencial. Ok? O custo vai lá em cima. É como se eu estivesse fazendo, em vez de fazer 4 mais 4, eu estou fazendo 4 vezes 4, ou seja, 4 ao quadrado. Não é 4 mais 4, é 4 ao quadrado. E isso vai exponencialmente elevando o nosso custo. Voltando aos nossos conceitos. Então, já falei para vocês na aula de gestão, né, de risco, o que é o conceito da administração, mas repetindo para Pamela e para Débora, a administração trata do todo, né? Como eu administro a empresa, então eu trato de tudo aquilo que tem dentro da empresa, é o guarda-chuva. O gerenciamento é um departamento, é o departamento de pessoal, é o departamento de marketing, é o departamento de produção da empresa. Então, eu faço gerenciamento. E a gestão, estou falando rápido porque a gente já falou isso, tá? E a gestão é uma área específica dentro de um departamento. Então, por exemplo, projetos dentro do departamento de produção. Então, eu estou fazendo gestão de projetos dentro do departamento de produção que fica dentro da administração da empresa. Então, lembrando, a administração é aquele que cuida do todo da empresa, do guarda-chuvão da empresa. O departamento é aquele que é específico de uma área, RH, produção, comercialização, marketing, finanças, tá? E projeto é uma parte específica dentro de cada departamento. Por que a gente está falando isso? Porque quando a gente for falar da produção, a gente vai falar da produção como departamento, certo? Departamento de uma empresa. Então, eu não estou falando mais aqui de administração, ok? Nós pegamos um departamento da empresa para falar sobre ele, certo? Então, nós estamos falando do departamento da produção. E dentro da produção, eu tenho diversas áreas. Por exemplo, o processamento. Então, no departamento de produção, eu faço gestão do processamento, gestão da entrada, gestão da saída, gestão da eficiência, gestão da eficácia e gestão do feedback. Tudo isso dentro do departamento da produção. No departamento da produção, que eu tenho toda a produção, eu faço gerenciamento. Então, eu tenho o gerente do departamento de produção.
E em cada área dessa aqui, que é uma gestão, eu tenho um gestor, um líder, um supervisor. Tá claro até aqui, turma? Sim, De professor. boa, professor. De boa? Isso, né, é uma questão importantíssima. Para quem lembra, quando eu falo importantíssima, são grandes, mas grandes chances de cair na prova. Ok? Bora lá? E o que é a produção? Então vamos lá, vamos falar sobre o histórico da produção. Produção do dia a dia. Vamos pensar assim, né? Tudo aquilo que a gente produz é produção. Estudar. Quando eu estou estudando, eu estou produzindo, né? Então, do meu lado, eu estou passando conhecimento, o meu processamento é passar conhecimento, do lado de vocês, o processamento de vocês é adquirir conhecimento, perguntar, participar. Para isso, eu tenho entrada e eu tenho saída. Eu tenho eficiência e eficácia e eu tenho feedback. Olha que eu já repeti isso 20 vezes, hein? Tomar banho é uma produção? É um processo? É um processamento? É uma operação? Claro. Alimentar-se, trabalhar, etc. Tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia é um tipo de produção. De novo, eu não posso falar que produzir é só produto, tá? Olha só, produzir não é só fazer produto. Produzir pode ser fazer um serviço, ok? Então, a logística não produz produto. A logística produz um serviço. A logística produz a movimentação de um produto do ponto A para o ponto B e, algumas vezes, entre essa movimentação do produto, do produto, né, do ponto A para o ponto B, ela faz uma estocagem temporária. Então, o que é o trabalho da logística? Que não receber o produto, movimentar o produto e armazenar temporariamente esse produto, ok? Tudo é produção? Tudo é produção? Sim, de certa forma é uma produção. Por quê? Porque eu tenho entrada, eu tenho processamento e eu tenho saída. Vamos supor tomar banho. Tomar banho é o processamento. Estou tomando banho. Entrar no banheiro é a entrada. Sair do banheiro com o banho tomado é a saída. Então, dentro da entrada, necessidade de tomar banho é um parâmetro controlável, certo? Eu que controlo. Necessidade de higiene bucal, eu que controlo. Estamos vendo o C e o R aqui, ó. Banheiro disponível é um parâmetro não controlado. Principalmente se for na empresa, né? Se for em casa, dependendo da quantidade de pessoas e dependendo da quantidade de banheiro, também é um parâmetro não controlável. Eu vou ter que fazer uma agenda. Limpeza do banheiro é um parâmetro não controlável. Existência de energia para aquecer a água é controlável? Desculpa, turma. Secou a garganta e eu acabei minha água. É um padrão controlável, desde que você tenha energia, pague energia, tenha um chuveiro elétrico funcionando. Integridade da tubulação de água também é um parâmetro controlável, você tem que manter. Então, tudo isso faz parte da entrada. E olha só, essas entradas, muitos são insumos e muitos são matéria-prima. Para eu tomar o banho, turma, o que é matéria-prima do lado de cá? O que é matéria-prima? O que se envolve no processo de tomar banho? A água? A água. Muito bem, Lara. A água é essencial para o processo de tomar banho. Ele não falou aqui do sabonete, né? Mas muitas vezes o sabonete e o shampoo também fazem parte do banho. E o que é insumo? Então, aí essa parte de insumo eu consideraria o sabonete, shampoo, etc. Eles Além não da fazem água. parte do banho? Tudo aquilo que é misturado, Lara, tudo aquilo que é misturado
Para eu processar, é matéria-prima. Tudo aquilo que faz parte do processo, mas não é misturado, é insumo. A água, então. Não, a água é matéria-prima. Oxe. Eu não tenho que colocar água em mim para eu tomar o banho? Sim ou não? Sim. Sim. Então, para eu tomar o banho, eu não tomo banho a seco. Ainda não. Ainda não existe banho a seco, né? Tem até banho com lencinho umedecido, né? Mas a seco ainda não tem. Então, ela faz parte do processo. E o que não faz parte do processo? A tubulação faz parte do processo? Faz. Faz, mas não diretamente? Sim. Não, ela é um insumo. Ela é um insumo como o fogão é para fazer o alimento. Mas ele não faz parte do processo, ele não entra no meio, ele não é transformado. Deixa eu voltar, então. Olha só. O que é matéria-prima? É tudo aquilo que é usado na transformação. E o que é insumo? É tudo que faz parte do processo, mas não entra na transformação. Quais são os insumos para fazer pizza? Insumo. O forno? O A forno. farinha. A farinha é matéria-prima. A farinha eu vou misturar para fazer a massa e pôr a matéria e pôr o ingrediente em cima e ela vai virar pizza. A farinha vira pizza. O forno não vira pizza. O forno assa pizza. Deu para entender? Eu quero que vocês entendam que na produção eu tenho matéria-prima e insumo. Matéria-prima é tudo que se transforma. Ela entra, se transforma em alguma coisa e sai. Insumo é tudo aquilo que eu uso na transformação, mas ele não se transforma. Ficou claro ou não? Vamos lá, turma. Eu quero que vocês me ajudem. Senão a gente não vai seguir nessa história de produção, tá? Tem que ficar claro para vocês. Muito bem, Giovanni. Coloca o positivo aí, turma, para mim. Se vocês não colocarem o positivo, eu fico na dúvida. Giovana, Igor. Caramba, e os outros aí, turma? Pamela, Débora. Tati, você está aí ainda, Tati? Luiz Vitor. Luiz colocou agora. Vitor. Débora. A Débora colocou agora. Tatiane e Lara. Lara, tá claro, Lara? Tá, professor, eu tô toda hora falando, então. Não, agora, se está claro, ficou claro. Ah, tá. Insumo e matéria-prima, tá? Então é bom a gente, porque quando a gente for falar das outras produções, dos outros produtos, da logística, a gente vai falar. Então vamos lá, no tomar banho, fluxo de água, temperatura de água, produtos de uso pessoal e metodologia usada para o banho. Então olha só, o processamento, o fluxo de água, ele muda, né? A temperatura de água muda. O produto que eu uso, né, se for para escovar o dente ou, né, shampoo para lavar o cabelo, e a metodologia usada. Então, pode ser que eu tome o banho, molhe a cabeça, passe o shampoo, desligue o chuveiro e continue fazendo a massagem. Cada um usa uma metodologia. E a saída? Nível de limpeza, desgaste de produtos de limpeza, tempo gasto no banheiro e temperatura do ambiente ao sair do banho. Então, tudo isso aqui, ó, são, dentro desse processo entrada e saída, parâmetros. Olha só, parâmetros controláveis, parâmetros não controláveis, e sendo que alguns dos parâmetros ele colocou como crítico. Ele colocou como crítico necessidade de higiene bucal e banheiro disponível. Então, se eu só vou tomar banho se tiver banheiro disponível. Eu só vou tomar um banho legal se tiver produtos para uso pessoal. E só vou ter certeza de que o banho foi legal, né, produtivo, se o meu nível de limpeza pessoal foi realizado. Isso são exemplos bem simples, tá, turma? Lógico que a gente, quando vai falar de produção, a gente vai, né, colocar uma criticidade maior nesse processo. Vamos ver um pouco da história do processo.
Pelo que vocês lembram de história, turma, qual foi o primeiro processamento, produção, operação de que vocês ouviram falar? Não pode ter esse silêncio, turma. Vocês têm que, né, nesse momento, que nem a Lara falou, posso estar errado. Não tem problema. Vocês têm que transmitir aquilo que vocês sentem, que vocês viram, porque senão fica difícil a gente interagir. Se eu só for ficar passando informação para vocês, eu gravo uma aula e mando para vocês. Tem que ter o processo de interação. Nesse processo de interação, vocês precisam falar. E eu já falei na outra aula, né, a Débora não estava e a Pamela, neste momento é o momento em que, se eu posso errar, não tem problema nenhum errar. O que eu não posso errar é quando eu estiver fazendo na real. Aqui vocês estão aprendendo. Este é o momento em que vocês podem falar à vontade. Não fiquem com vergonha, turma, porque ninguém sabe tudo. E o dia que eu não souber alguma coisa, certamente eu vou falar para vocês. Vou procurar, vou pesquisar e respondo na próxima aula. Então, não tenha receio de falar. Então, vamos de novo. A pergunta é assim. Pelo que se tem da história do mundo, qual era o primeiro processo de produção? Turma, eu caí? Vocês estão me ouvindo? Alguém está me ouvindo, hein? Professor, provavelmente não foi quando teve a Revolução Industrial que foi começado a ter mais as máquinas e etc. Acredito que tenha sido um pouco antes, na verdade, né? Mas... Sim, Lara. Olha só, você falou um divisor de águas, ok? Uhum. Você falou um divisor de águas. Entre o processo anterior e a Revolução Industrial, teve, quer dizer, para o uso das máquinas, teve o que a gente chamou de ponto crítico, que foi esse divisor de águas. Mas até essa data, Lara, como é que as coisas eram feitas? Até antes da Revolução Industrial. Então, vamos pensar que a Revolução Industrial é o momento crítico, é o momento de passagem, é onde sai de um estágio para o outro. Qual era o estágio anterior? Aí você me pegou, professor. Vocês quando eu falar, vocês vão falar, era isso mesmo. Como é que as coisas eram feitas antes? Assim, talvez a palavra seja mais fácil. Como é que as coisas eram feitas antes disso? Existe uma palavra que a gente fala, né? Que a gente brinca, né? Que é... Oi? Manualmente? Muito bem, Giovanni. Manualmente. Como é que as coisas eram feitas? Manualmente. Qual é o sinônimo de manual para aquela coisa mais antiga, antes da Revolução Industrial? Artesanal. Já ouviram essa palavra, turma? Desculpa. Giovanni, já ouviu falar? Já sim, professor, mas não lembrava. Então, turma, olha só. Manualmente é uma palavra que a gente nem usa hoje, né? Isso aqui é um... Por quê? Porque sinônimo de manual é artesanal. A gente chama de artesanato. O que é o artesanato? É algo que, na teoria, foi feito manualmente. Mas hoje existem diversos artesanatos que eles vendem, mas são fabricados industrialmente. Então, tudo que era feito, Lara e turma, antes da Revolução Industrial, era feito de forma manual. E eles eram chamados artesões. E esses artesãos, artesões, né? Sei lá qual é o plural dele correto, eles faziam as coisas manuais. Então, uma ferradura naquela época era feita manualmente, na porradinha. Uma faca, uma espada, o pão.
era tudo feito de forma artesanal. Então, toda a produção antes da Revolução Industrial era feita de forma artesanal. Tudo, um tapete, qualquer coisa que você pensasse naquela época, uma pintura. Hoje também, né, tem pintura muita pintura artesanal, né, mas tem hoje pintura que você pode fazer, né, numa impressora de tinta. É isso que eu estou falando. Mas, por exemplo, né, naquela época, os artesãos eram assim, a burguesia. Vamos pensar assim, olha, tinha o reino, o reinado, seus duques, duquesa, sei lá o quê, marquês, marquesa, né, o rei e seus asseclas, e depois vinha a burguesia, né? Hoje, muitas pessoas que ganham razoavelmente bem são chamadas de burgueses, mas são trabalhadores, né? Não são donos. E naquela época, os artesãos eram chamados de burguesia, porque eram eles que faziam, eles que vendiam, eles que movimentavam a economia. Até que então, né, Lara, veio uma tal de Revolução Industrial. E o que é a Revolução Industrial? O que aconteceu na Revolução Industrial? Alguém lembra? Começou a época de carvão e eles produzirem as coisas com as máquinas, combustível e etc. Então, o primeiro lá, tá certo, carvão. O carvão fez o quê? Aquecia a água, que transformava a água em vapor. Aí Eu sei, professor, eu tô falando bem por isso. cima. Não, mas Vamos pra tá ver. legal, só estou ajudando, juntando as coisas. Então, veio a máquina a vapor. A primeira delas veio a máquina a vapor. E o que a máquina a vapor fazia? Movimentava, por exemplo, aquele pedalzinho que a turma faz o artesanato, né? O prato com o pezinho, a máquina que movimentava aquilo. Enquanto eles não fizeram uma máquina para fazer o prato, a parte de cima era feita com a mão, só que mais rápido. Então, a Revolução Industrial veio com isso. Junto da Revolução Industrial, a Revolução Industrial é dividida em 4 etapas, né? Depois veio o motor elétrico, que aí saiu o vapor e veio o motor elétrico. Depois veio a tecnologia. Hoje já fala-se em a Revolução 4.0. E o que a Revolução Industrial permitiu? Que essa produção, de alguma forma, começasse a ser padronizada, certo? Então, a Revolução Industrial veio e começou a padronização. Padronização de tudo. Tudo que era possível padronizar, eles faziam. Isso é bom ou ruim? Olha, se a gente pensar numa época em que você tinha um mercado crescendo e um consumo crescendo, fazer artesanalmente ia demorar, ia custar caro. Então, para atender uma necessidade de mercado, uma população crescente, crescendo cada vez mais, veio a Revolução Industrial, ela aumentou a quantidade de oferta e padronizou as coisas. Então, o que a gente lembra, né? A gente hoje lembra da padronização de Ford, né, dos carros. Henry Ford fez a primeira padronização de carro, mas antes disso, nossa, teve N padronizações. Então, vamos falar de móveis, de roupas, de parte de cozinha, tudo isso foi padronizado, foram feitos de forma padronizada. Então, essa produção começou a crescer através da forma da padronização. Então, a produção sempre existiu? Sempre. Tudo que a gente pensar, de alguma forma, foi uma forma de produção. Então, desde a confecção das pirâmides lá dos faraós, né? Quais eram essas fases da produção? Então, vamos lá, já vamos fechar nesse pedaço aqui, tá? O foco era no produtor, certo? Era o artesão ou os artesões, sistema de produção caseiro. Nessas fases da produção. Então, o foco primeiro era na pessoa produtor, ele que fazia, por isso que ele era chamado de burguês. Depois, ele passou a ser o foco no produto, produzir mais e mais rápido, certo? Passou do foco do produtor para o foco no produto. E depois do foco do produto, passou para o foco do processo e do cliente. Reduzir custos no processo, eficiência, produzir o que o cliente quer, qualidade. Por isso que eu falei para vocês, né, que dentro daquela
visão que a gente falou da eficiência, está lá a redução de custos e a qualidade. Isso talvez sejam os principais problemas que as empresas têm hoje, que é na eficiência, ou seja, fazer melhor, reduzindo o custo e aumentando a qualidade. Antes de entrar nessa coisa do início da produção, são 20h34, eu acho que está bom por hoje, secou minha garganta. Perguntas? Nenhuma, professor. Muito bem. Pamela e Débora, perguntas? Não. Tá, então, para vocês, olha só, a boa informação é que já está disponível no sistema as minhas aulas, né? Já estão disponíveis no sistema. Vocês já podem entrar lá. Já coloquei lá todo o nosso material usado até agora. Então, coloquei o plano de ensino, a aula 1 da gestão de risco, a aula 1 da gestão de produção e os vídeos que a gente fez até segunda-feira, tá? Então, já está tudo postado lá nas nossas aulas. Débora e Pamela, se vocês não sabem acessar o sistema, existe dentro do Zap de cada grupo lá um procedimento, tá? De como fazer isso. Então, se vocês não conseguirem, avisem a gente, tá? Qualquer um dos professores que tiver vai ajudar vocês. Então, se vocês mandarem lá no grupo, o Nard responde, o Maurício responde, o Denilson responde, ou eu respondo, qualquer um, ou até a Mônica responde e passa de novo o passo a passo para vocês entrarem no sistema, ok? E vocês outros que já conhecem, por favor, dê uma olhada, vê se está tudo certo, façam algum comentário, porque para mim só foi liberado hoje, tá? Então, deem uma olhada lá, vê se as aulas estão certinhas, se todo o material que a gente precisava postar está postado, ok? Beleza? Beleza. Beleza, ok. Então, turma, gratidão pela presença de vocês, pela participação. Só relembrando, nosso segundo horário amanhã vai ser análise e gestão de risco, tá? Aí eu vou falar com a Mônica para mudar isso na semana que vem, para passar essa aula para segunda-feira. Mas amanhã é análise e gestão de risco, ok? Novamente, gratidão pela participação de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Até amanhã. É. Boa noite, professor.